Fala turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje eu vou expressar aqui a minha opinião sobre fundo de ações e por que mesmo aquele bom fundo de ações que vem ganhando do Ibovespa há um bom tempo pode ser que não seja uma boa opção para você. Porque mesmo os melhores fundos de ações que têm rentabilidades históricas muito altas podem fazer com que você perca dinheiro. Vou dar aqui a minha opinião sobre essa categoria de investimento. Eu quero que vocês entendam uma coisa antes de entrar no vídeo. É a minha opinião, é a minha visão. Eu vou embasar ela com simulações que eu fiz, com estudos de dados históricos que eu consegui levantar. Porém, é simplesmente como o Matheus encara as coisas. A ideia do canal é ser educacional, que você pegue a informação que eu vou te apresentar aqui agora, veja se tem sentido para a sua realidade ou não, e a partir daí, tome uma decisão. Não pegue a minha opinião ou como eu encaro os investimentos como a forma que você deve encarar. Tendo dito isso, do meu ponto de vista, eu não tenho nenhum fundo de ações. O porquê que eu não tenho nenhum fundo de ações? Mesmo eu conhecendo e gostando de diversos bons gestores, eu acompanho a vida de diversos gestores, eu acho as pessoas sensacionais, alguns caras fora da curva. Por exemplo, o Henrique Breda do Fundo Alasca, eu acho sensacional a visão que ele tem do mercado, outros gestores também, porém eu não tenho fundo de ações. E o motivo que eu não tenho, os motivos que eu não tenho fundo de ações, não é simplesmente porque eu não gosto de alguém controlando meu dinheiro, não é simplesmente porque eu acho que eles vão fazer um trabalho ruim. Baseado em dados, fatos e números, esse tipo de investimento, de maneira geral, não é rentável. Não vale a pena você investir em fundos de ações para o longo prazo de maneira geral. Pode ser que você encontre um fundo específico, alguma coisa que você ache que tem sentido para o seu perfil. Para mim, quem quer buscar fundos de ações tem que ser uma pessoa que, primeiro, a pessoa não quer gastar muito tempo analisando o mercado, indo atrás das coisas, não tem nada de errado com isso. Às vezes vale a pena você focar muito mais na sua carreira, no seu trabalho, desprender energia, aumentar o seu salário, aumentar o seu aporte, colocar em fundo de ações e deixar o gestor trabalhar para você. Não tem nada de errado, isso inclusive pode funcionar no longo prazo, não tem problema algum quanto a isso. O meu trabalho é investir em renda variável. O meu trabalho é educar você para que você consiga tomar as melhores decisões. Eu vou te mostrar aqui dados e fatos que talvez mudem a sua opinião contra essa forma de pensar e gerir o seu próprio patrimônio. Mesmo porque alguém que não quer usar muito tempo para acompanhar o mercado, para analisar, poderia muito bem e de uma maneira com uma probabilidade muito alta de ser mais rentável, simplesmente se expor ao índice, simplesmente comprar o Ibovespa e deixar o mercado fazer o seu trabalho. Não necessariamente buscar um gestor que quer gerar um alfa, um ganho extra em relação ao mercado, e mesmo que isso venha acontecendo ao longo dos anos, isso pode não ser rentável. Vamos pegar primeiro essa aula e dividir em alguns blocos. Primeiro a parte conceitual, depois uma série de estudos e depois fazer uma simulação com vocês do porquê matematicamente a conta não fecha, mesmo que o fundo venha rendendo no longo prazo. E para quem ainda quiser investir nessa categoria de investimento tão popular no Brasil, que não tem nada de errado com ela, eu repito, eu vou te mostrar aqui aonde é que você consegue achar a composição da carteira do fundo para você poder avaliar, certo? Então vamos lá. Primeiro artigo que eu queria trazer para vocês aqui é um artigo da Forbes que diz que qualquer mercado, qualquer macaco consegue ganhar do mercado. Esse aqui é um artigo derivado do estudo original, o link depois vocês podem copiar, vou colocar na descrição para vocês verem também. E foi uma simulação feita com macacos que literalmente pegavam dardos e jogavam nas folhas do jornal de Wall Street, e aonde caía o dardo, o gestor montava a carteira que o macaco escolhia. E, historicamente, no longo prazo, o macaco ele vinha ganhando dos principais gestores de fundos, principais gestores de fundos americanos. E eu poderia fazer uma aula incrivelmente extensa e longa aqui de explicar os detalhes técnicos dos números, da evolução dos resultados, a empresa que o macaco escolheu, e esquece isso. Vamos pensar no raciocínio, entender esse raciocínio do porquê o macaco ganha de gestores de fundo de maneira geral, ok? Você vai entender todo o sentido por trás de fundos de ações. Vamos lá. Primeira coisa, o macaco ele não é mais inteligente que um gestor de um fundo. Um gestor de um fundo de investimento que trabalha 24 horas por dia analisando com uma equipe, ele entende mais do mercado que você, ele entende mais do mercado que eu. Então o problema não está na capacidade intelectual. O que o macaco tem de vantagem em relação ao gestor de fundo? A primeira vantagem é uma coisa que o macaco não te cobra. Ele não te cobra taxa de administração nem taxa de performance.
Qualquer fundo de ações tem uma taxa de administração e a maioria tem taxa de performance. E você paga essas taxas independentemente do fundo dar lucro ou prejuízo naquele ano em termos de resultado. Então você já sai para trás, você já sai pagando as taxas. Independente do que acontecer, a taxa será paga. A primeira vantagem do macaco é que ele não te cobra taxa. Segunda vantagem do macaco: quer uma coisa mais diversificada e mais aleatória do que um macaco jogando dardos num jornal? Então a carteira do macaco, de maneira geral, é a carteira mais diversificada que existe. Tá bom, Matheus, mas o gestor de fundo, ele não quer diversificar a carteira? Ele não entende que a diversificação é importante e gera resultados? Não tenha a menor dúvida que o gestor de fundo entende a importância de diversificar, ele entende o quanto isso abaixa o risco, ele inclusive faz uma análise fundamentalista muito boa e ele entende que o resultado é no longo prazo. Porém, o que você acha que ele é cobrado? Pelo resultado daqui 7, 10 anos? Ou esse trimestre? Ou esse semestre? Ou esse ano? Porque quanto mais capital o fundo atrair, maior o volume patrimonial dele, mais ele recebe, maiores os prêmios, maiores as taxas que ele consegue receber nominalmente falando. Quanto mais capital o fundo tem, melhor para ele. E o que as pessoas fazem para decidir um fundo de investimentos, fundo de ações? Compara a rentabilidade histórica desse ano contra o ano. Qual fundo rendeu mais nesse último ano, nos últimos 2 anos? Eu vou nesse fundo. As pessoas não vão querer olhar como o fundo se comportou na época de queda, se ele caiu menos. As pessoas querem um fundo que subiu mais. E o gestor, por mais que a pessoa tente ser o mais imparcial possível, ela vai tentar dar resultado no curto prazo. Ela vai invariavelmente tentar fazer isso porque isso vai atrair investidores. Isso não tem como não atrair investidores e é o que o gestor do fundo quer e está tudo bem, é a regra do jogo. Então isso vai fazer com que muitos gestores tendam a acumular parte da carteira, um pouco mais até talvez do que eles gostariam, em ações que são o setor do momento, o segmento que está indo bem. Porque os outros fundos estão fazendo isso, você que quer só controlar o seu risco e ter uma exposição menor, o resultado dos outros fundos ia ser maior que o seu resultado ia ser menor, as pessoas iam sair para o outro fundo. Então você, mesmo que inconscientemente, ou até conscientemente, migra a sua carteira para setores do momento. Você quer estar dentro da festa. O problema de estar dentro da festa e muito concentrado em um setor é principalmente quando vier o setor cíclico, vem a porrada para baixo do próprio ciclo dele, vem uma regulamentação. Quando você concentra em um setor específico, o seu risco aumenta. O seu retorno pode ser que aumente naquela época, mas quando vem a porrada para baixo, ela vem muito mais forte. Porque você está concentrado, não diversificado. E você é medido pelos seus acertos, pelo tamanho do seu acerto. Então o gestor, ele está muito mais preocupado com os ganhos, não muito mais preocupado, ele pode estar muito mais preocupado com os ganhos do que com controlar os riscos. Você entende essa analogia? Ele quer ganhar. Eu, por exemplo, eu invisto para controlar o meu risco. Para mim não tem problema que o meu retorno nunca vai ser o melhor retorno do ano. Não estou nem aí. Eu estou preocupado que o meu retorno seja consistente e alinhado com o meu objetivo de longo prazo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E esse é inclusive um outro ponto do porquê eu não invisto em fundos de ações. O objetivo do gestor, por melhor que seja, não é o meu. A carteira dele não está alinhada ao meu objetivo. Por mais que eu ache que o comportamento do fundo está próximo do que eu gostaria na minha carteira, não é a sua carteira. Não é a sua decisão. Não é a sua tolerância ao risco. Então você está comprando uma carteira de uma pessoa que tem um objetivo diferente do seu. Se eu escolho os meus ativos individualmente, eu consigo montar exatamente o que eu quero, para onde eu quero chegar. Então esse é um outro ponto importante. Mas voltando ao gestor versus o macaco, você entende que ele está concentrado ele pode estar concentrado em um segmento, uma empresa que está bombando no ano, para 2, 3 anos isso vai indo bem, depois quando volta muito grande. Essa falta de diversificação, ela é punida nas voltas, ela é punida nas quedas. Só que o gestor quer dar resultado de curto prazo. Ele entende a regra do jogo, que tem que ser no longo, mas ele é cobrado pelo curto prazo. Então essa é a segunda vantagem do macaco. Ele não tem desespero em dar resultado. Ele não tem necessidade de ganhar de ninguém. E isso, por consequência, faz com que no longo prazo ele ganhe dos gestores de fundo. Por que eu falei que mesmo os gestores de fundo, mesmo fundos de investimento de ações que vêm ganhando do Ibovespa ao longo do tempo podem não ser rentáveis? Eu vou te explicar isso matematicamente daqui a pouco. Por quê? Mas porque em épocas de alta é muito mais fácil qualquer fundo bater o Ibovespa, porque eles estão expostos num setor maior. Porque na época de queda, um filtro meu, se eu quisesse ter um fundo de ações, se você quiser ter, use esse filtro, é como o fundo se comportou na baixa. O Ibovespa caiu 30%. Quanto o fundo caiu? Qual foi a queda do fundo nessa leva, nessa crise, nessa baixa?
para mim é um filtro muito importante o quanto o fundo cai, mais do que quanto ele sobe. Se ele subiu menos, ele caiu muito menos, não tem problema. Porque a queda é o que te machuca. Se você tem 100 reais, ganha 20%, perde 20%, ganha 20%, perde 20%, eventualmente você quebra. Eventualmente isso vai para zero. Faça essa conta para você ver depois. Então essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem do macaco em relação ao gestor é que ele não tem que dar explicação para ninguém. Se você, de repente, quer ter na sua carteira Forja Taurus, Oi, qualquer empresa que você queira sem bons fundamentos, você pode ter, pelo simples motivo de que você quer. Agora, se você acredita no turnaround da empresa, você pode esperar lá por 5, 10 anos, vai que a TIM ou a Vivo compra a Oi, ela faz uma reestruturação, sei lá o que você acredita, você pode comprar uma parte do capital e deixar lá. O gestor de fundo tem que dar satisfação do porquê que ele está fazendo aquilo. Tem que ser muito bem fundamentado. E isso acaba atrapalhando, às vezes, alguma parte de um funny money. Aquela pequena aposta que pode ser que vire um bom retorno ou alguma decisão pessoal dele que ele não consegue embasar em detrimento da quantidade de decisões que ele tem que fazer. Tanto que, eu não lembro se é no livro do Peter Lynch, eu acho que é. Primeiros 5 capítulos do livro do Peter Lynch, ele te explica o porquê você tem muito mais chance de montar uma carteira de investimentos mais rentável do que o próprio gestor de um fundo de investimentos. E, para provar isso, tem um perfil aqui no Instagram, não tem um vínculo nem parceria nenhum, simplesmente um perfil muito legal, que chama Monkey Stocks. Obviamente não são macacos de fato, é um simulador que é baseado nesse artigo, nesse estudo, e compara o resultado dele com os principais fundos do Ibovespa. E aqui a carteira do Macaco Zé. Ele faz literalmente com bingo as apostas, como que ele monta a carteira. E aqui o resultado, ó, ele pega Monkey Stocks contra fundos de investimento, ele compara com o Ibovespa e historicamente, muitas vezes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, a carteira do Macaco Zé acaba dando um resultado muito superior ao mercado normal. Então é bem bacana, chama Mestre em Anti-Análise e fala que não é nenhuma recomendação. E isso é para quê? Para reforçar que mesmo nos simuladores, coisas completamente aleatórias, tem resultados bem interessantes só pela pura diversificação. Não é que o macaco é mais inteligente, não é que o macaco é melhor, ou o gestor de fundo é ruim, muito pelo contrário. São pessoas incrivelmente bem instruídas, uma equipe muito bem montada, querendo buscar o melhor resultado possível. Porém, a falta de diversificação, as taxas que ficam para trás, a necessidade de bater o mercado, a necessidade de bater o mercado no curto prazo acaba atrapalhando. Tanto que, olhem aqui, ó, se vocês usarem o nosso amigo Google, colocarem porcentagem de fundos que não batem o Ibovespa, vocês vão achar, ó, em 2019, um ano de alta da Bolsa, só 44% dos fundos batem o Ibovespa em 3 anos. 2/3 dos fundos perdem para o Ibovespa. 4 a cada 10 fundos renderam só acima, 17 fundos que bateram o Ibovespa. Ou seja, o Brasil tem mais de 16 mil fundos de investimento total. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a maioria dos fundos literalmente não consegue ganhar do próprio Ibovespa. Mas, Matheus, tudo bem, eu vou querer achar um fundo excepcional, um fundo fora da curva. Não tem problema, você pode achar esse fundo. Esse fundo deve existir. Não estou falando que ele não existe. Não estou falando que não tem um gestor que não consegue escolher melhor uma carteira e montar de forma que o resultado dele consiga bater o próprio Ibovespa no longo prazo. Não estou falando que isso não existe. Estou falando que é uma mosca branca tão rara que a chance de você acertar esse cara é muito pequena. Mesmo que ele venha fazendo um bom trabalho, você não sabe o que ele pode fazer para frente e as taxas acabam matando muito, muito o seu resultado. Porque se você tem um retorno maior, invariavelmente o seu risco também é maior. Só que o seu risco maior, somado às taxas e a todos esses critérios de decisão, podem matar o seu resultado. E aqui está uma simulação que eu fiz para vocês, que eu achei muito bacana. Vamos lá. O que eu montei aqui para gente? Eu coloquei uma taxa de administração típica de fundos de ações, ok? Que é 2% ao ano, em cima do patrimônio total, ok? Isso é a taxa ao ano. E uma taxa de performance, que usualmente é 20% do que bateu o Ibovespa ou algum índice similar. Matheus, o que é essa taxa de performance? O dia que, de repente, o Ibovespa num ano subiu 10% e o fundo subiu 15%. Esse excedente de 5%, ele vai pegar uma taxa de performance de 20% em cima disso. Por exemplo, ele ganhou por 5 do Ibovespa. Ele vai pegar 20% desses 5, ou seja, 1, certo? Como prêmio por bater o índice. Não que isso é errado, é bom para motivar a equipe a bater o índice. O seu retorno, que era para ser 15, ele fica 14 nisso, e mais 2 da taxa acaba indo para 12%. Então, o fundo subiu 15, o gestor fez um bom trabalho, ele ganhou do Ibovespa 50%, e para você sobrou 20%. E aí você pode estar pensando, Matheus, mas tudo bem, não tem problema.
porque o fundo ganhou e sobrou 2 a mais. Mas é aí que vem a grande sacada dessas planilhas minhas simulando. Eu não vou explicar em detalhes para vocês o que é o beta, mas o beta do fundo, o que é o indicador beta? É basicamente o índice de volatilidade em relação ao mercado. Se um fundo tem um beta igual a 1, olha só, o resultado do fundo bruto aqui, ele anda igualzinho ao Ibovespa. Um beta igual a 1 quer dizer que o risco do fundo é igual ao risco do Ibovespa, então, em teoria, conforme o Ibovespa se valoriza ou não, o fundo acompanha. Eu peguei aqui os resultados reais do Ibovespa, ok? De 2010 a 2019 por 10 anos. Ou seja, em 2010, o Ibovespa fechou com 1% de alta, 2011 menos 18, 2012 mais 7 e assim por diante. Até em 2019, ele fechou com 31,6% de alta. Se o fundo tem um beta igual a 1, o fundo acompanha o Ibovespa, ele teve um resultado igual ao Ibovespa, o resultado bruto do fundo. Legal? Se o fundo tem um beta, se o beta tem, por exemplo, de 1,5, perdão, quer dizer que o fundo ele desempenha 50% a mais que o Ibovespa. Só que não existe um fundo, praticamente, que quando o Ibovespa sobe, ele sobe mais, quando cai, cai menos. Esse beta, ele está ligado à volatilidade do fundo. Ou seja, quando o Ibovespa sobe, em teoria, vai R$1, equivalente a R$1, o fundo sobe 1,50. Mas se o Ibovespa cair R$1, o mesmo fundo vai cair 1,50. Porque ele é mais volátil, está sendo mais agressivo. Então, em teoria, bem simplificadamente falando, o beta é o nível de risco em relação ao índice. O beta é igual a 1, o fundo oscila igual ao Ibovespa. Se o beta de repente é 2, o fundo vai oscilar o dobro do Ibovespa. Mas, Matheus, eu quero um fundo que valoriza o dobro quando o Ibovespa cai, quando ele cai metade. E eu também queria R$1 milhão aparecendo aqui na minha frente. E nenhum de nós dois vai ter o que quer. Porque não existe o ônus sem o bônus. Não existe almoço grátis. O beta, apesar de não ser necessariamente assim que os fundos andam, é uma boa métrica. Peguem os principais fundos de ações do mercado, depois abram o gráfico deles, que os próprios fundos, na corretora, na XP, na Isinvest, na Clear, qualquer corretora que você tenha, Clear não dá para comprar fundos, mas a Rico, a Modal, pega a lâmina técnica do fundo. Ele vai te mostrar o gráfico do fundo e o gráfico do Ibovespa. Vocês vão ver que um fundo que sobe mais que o Ibovespa, quando o Ibovespa cai, ele costuma cair mais. O que não quer dizer que o zigue-zague dele não pode ser maior, ok? Ele pode ser maior. Mas o meu ponto é o seguinte, que quando sobe, sobe mais, quando cai, cai mais também, ok? E a pergunta é, como que um fundo se comporta com diferentes betas, para vocês enxergarem o quanto um fundo teria que render a mais que o Ibovespa para valer a pena? Agora, um fundo que acompanha o Ibovespa e tem uma taxa de administração de 2% e performance de 20%, olha que curioso. Se o Ibovespa rendeu 1 e o fundo no bruto rendeu 1, você teve um prejuízo de 1%, você concorda? Que você pagou 2 de administração. Então, quando o Ibovespa caiu 18, o fundo caiu 18, só que o fundo líquido caiu 20, porque você pagou a taxa de administração também de 2%. Ao fazer isso, se você tivesse investido R$10 mil no Ibovespa, ok? R$10 mil um fundo sem taxa e R$10 mil um fundo que cobra taxa, depois de 9 anos, você teria um ganho de 68% no Ibovespa e de 39% num fundo líquido que acompanha o Ibovespa. Então você já deixou na mesa R$3 mil só de taxas, ok? Essas taxas foram para o bolso do gestor. Mas, Matheus, e se um fundo, de repente, ele render 50% a mais que o Ibovespa, hein? Ele vai 50% a mais que ele. Olha o que acontece. Um fundo que rendeu 50% a mais que o Ibovespa, olha que curioso. No ano que o Ibovespa subiu 1%, ele subiu 1,6%, subiu 1 e alguma coisa por cento. Só que olha que acontece. Você perdeu 0,5%. Por quê? Você pagou a taxa de 2%, mais 20 acima do Ibovespa. Então você acabou perdendo, inclusive. Por que dá 1,6? Porque na verdade não é 1,0, tá? É 1,04. Então não deu 1,5 certinho, jogou para 1,6. Mas a realidade é a seguinte, você perdeu 0,5%, um ano de alta do Ibovespa, o seu fundo ganhou em 50% e você perdeu dinheiro. Seus R$10 mil que no Ibovespa virariam 10.104, viraram 9.946. E quando caiu 18, o fundo caiu 27,2, porque ele andou 50% a mais, e você perdeu 29, porque você pagou a taxa de 2. Mesmo se, olha só, se o fundo tivesse um beta de 50% de ganho, sem nenhuma taxa, você teria um ganho acima do Ibovespa. O Ibovespa deu os mesmos 16.800, o fundo sem taxas teria um resultado de 19. Ele correu um risco maior, portanto teve um prêmio maior. Só que ao você pagar as taxas, olha o que acontece. Teve um resultado menor do que o Ibovespa.
um resultado menor que ele, inclusive, justamente por causa das taxas. Quando cai, cai mais, cai em cima de um valor maior. Olha a dificuldade para recuperar. E se não fosse o último ano de alta do Ibovespa de 31%, o fundo ia ter quase não rentabilizado nada para você, ter te comido um monte de taxa. Ter te comido um monte de taxa. Agora, se um fundo rende o dobro do Ibovespa, o dobro, quando o Ibovespa sobe 30, ele sobe 60. E olha quanto chega para você, 55. Nossa, Matheus, chegou pouco. Chegou. Ele tirou os 2%, certo? E 20% do que bateu o Ibovespa. Então aqui ele ganhou 30% do Ibovespa, ele pegou 6 para ele. Ele bateu em 30, certo? Ele pegou 20% disso. Ele pegou 6 e pegou 2, o que faz com que o 63 vire 55. E olha só, mesmo um fundo rentabilizando o dobro do Ibovespa, você ainda assim não teria ganho de só ter investido no Ibovespa. Você só investiu no Ibovespa, você não pagou as taxas atreladas aos fundos e você tem um resultado ainda acima superior. Se um fundo render 250%, ainda assim você não ganha. Repara o seguinte, conforme vai aumentando o beta do fundo, o seu resultado está diminuindo. Por quê? Porque as suas perdas começam a doer muito. Repare o seguinte, tem um valor máximo disso, olha só. Olhem aqui, ó, o fundo líquido. Um beta de 1%, ok? Que acompanha o Ibovespa. Olhem isso que legal. O fundo rendeu líquido 13.800. Um beta de 1,5. O fundo rende 14.600. Um beta de 2 já começa a cair. 2,5 cai mais ainda. Ou seja, esse risco, se for aumentando, não vai te compensando. Porque olha a sua perda. Você perdeu 48%. Se você perdeu 50% de alguma coisa, para você recuperar tem que ganhar 100%. Então não é o fundo ser mais arrojado e ter ganhos incrivelmente altos que vai ter uma rentabilidade muito grande. Porque olha que curioso isso. Olha que curioso. Esse fundo, só 2019, teve um ganho de 90%. Líquido de 80%. E se você olhar só esse ano, você investiu aqui 10 mil reais, certo? Você investiu em 2019. Esse fundo, 10 mil reais seu viraram 13 no Ibovespa e viraram 18 nesse fundo maravilhoso. Só que o problema é o seguinte, você começou a investir esse ano. E quando vierem anos parecidos com esse? Quando vier um outro 2020 que derrubou a bolsa em quase 50%. Esse beta aqui vai pesar. E exatamente por isso, não que não existe um cenário que isso funciona. De repente é um fundo que cobra uma taxa de 0,8%, não tem performance, e aí, sei lá, você tem um rendimento de 1,5%. Aí já valeu a pena, entendeu? Uma taxa mais baixa, sem performance, blá blá blá. O fundo que tem um beta de 1,5% conseguiu bater o Ibovespa mesmo líquido. Não é que não existe o fundo. Só que vocês vão ver que o praxe de mercado, quanto mais arrojado o fundo, acaba tendo um comportamento em cima disso. Então as taxas, você não percebe que está pagando, você acaba matando a rentabilidade. Por quê? Você colocou 10 mil reais, certo? Virou 14.600. Então, opa, eu ganhei 46%. Só que você deixou na mesa quase 5 mil reais de taxa e poderia ter se exposto no Ibovespa ao comprar ETF BOVA11 e ter aproximadamente, não exatamente isso, porque BOVA11 também tem taxa de administração, mas um valor muito mais próximo de 16.800 do que esse 14.600. Então, pessoal, esses são motivos pelos quais, matematicamente, um fundo de ação, mesmo desempenhando muito bem em anos de alta, você pode estar com um risco muito grande em épocas de baixa. Então tem toda a teoria comportamental do macaco em relação a você não precisar da aleatoriedade, você não se concentrar em um setor, igual um gestor de fundo pode vir a fazer. E é por isso que eu não invisto em fundos de ações. De novo, é uma categoria de investimento perfeitamente aceitável para todo mundo. Qualquer pessoa pode querer ter esse tipo de categoria. Matheus, eu adoro gestor, eu gosto muito, acredito no cara. Legal, põe uma parte pequena do capital como sugestão. Nunca ponha muito do seu dinheiro na mão de outra pessoa. Tem que estar no seu controle. Você escolheu essa empresa, você escolheu essa renda fixa, você escolheu esse fundo imobiliário, é a sua decisão. Você delegar isso, não acho errado se você não quer ficar com tempo exposto ao mercado. Mas estatisticamente, se você quer se expor ao mercado e focar na sua profissão, na sua carreira, não tem nada de errado com isso, aumenta o seu aporte, é isso que vai te enriquecer, compra a BOVA11, compra a ETF que te expõe no índice, ou escolhe muito bem o gestor por uma parte pequena do seu capital. Vocês enxergam como isso é extremamente relevante e importante para a sua decisão de um fundo de ações? E se ainda assim você quiser comprar um fundo de ações, tem esse site aqui, vou abrir para vocês, que é o site da CVM. Eu, inclusive, mostrei isso numa aula que eu ensino você como eu avaliaria um fundo de ação de cabo a rabo. Chama Fundos de Ações, Fundos de Investimentos, como avaliar.
Você vai vir aqui no site da CVM, você pode dar um Google CVM, fundos de ações, vai abrir direto aqui. Você vem em fundos registrados, legal? E aí você pesquisa ou pelo nome do fundo ou pelo CNPJ. Vamos olhar aqui o Alaska. É um fundo do gestor, eu gosto muito do Henrique Breda, eu gosto muito de como ele pensa, ele enxerga as coisas, e ele é um cara que sofreu pra caramba agora no fundo dele, nessa época de queda. É lógico, ele é um fundo alavancado, ele no ano passado se rentabilizou pra caramba, ficou na boca do povo, agora que a bolsa voltou, ele voltou junto e as pessoas entram em pânico. E aí você vem aqui, sei lá, vamos ver o fundo de Alaska de ações, e aí você vem aqui composição da carteira, ok? E aqui vai ter a composição da carteira. E olha que legal, não tô sabendo aqui qual ação tem nele. Porque por lei, os fundos podem não te divulgar nos últimos 3 meses qual que é a carteira deles, justamente por questões estratégicas. Mas se vocês vierem aqui, ó, dá um zoom. Eu vim aqui, ó, pegar de os últimos 2 meses para trás. Se eu pegar de abril, por exemplo, aí em abril eu tenho a composição da carteira. Eu tenho Magalu, Suzano, a Cogna, não lembro que empresa é essa, a Rail, a Logística, a Braskem, Misto no PK, Petro, etc e tal, entendeu? Aí você tem a composição da carteira. Matheus, por que eu olho a composição da carteira? Simplesmente para caso eu queira ter um fundo de ações, a carteira dele não me importa. Desde que não seja igual à minha, entendeu? Para que eu vou pagar um cara para ter uma carteira parecida com a minha? O cara pode ter qualquer outra coisa, a estratégia é dele. Eu estou comprando a cabeça dele para ele escolher coisas diferentes das minhas. Se a carteira é muito parecida com a minha, eu não investiria no fundo. Eu não investiria em nenhum fundo de ações. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria um que a carteira não tem nada a ver com a minha, que a estratégia do cara não tem nada a ver com a minha, para poder diversificar muito mais. Fundo de ações você diversifica em um único ativo, isso é verdade. Alguns gestores de fundos raramente conseguem bater no longo prazo, conseguem também. Mas a realidade é a seguinte, o mercado ele é a média do desempenho das pessoas. Então não tem como todos os fundos baterem o mercado, porque os fundos fazem parte do mercado. Então não tem, se tem alguém que ganhou do mercado, alguém perdeu. Vocês enxergam que o mercado é a própria média? Se a média da sala como um todo subiu, a nota de todo mundo subiu junto. Então você ganhou menos da média. Você tira sempre 10, a média é 10. Você não está acima da média, você é a média. Então, baseado em todos esses fatos e comportamentos, e históricos, estudos, é por isso que eu não invisto em fundos de ações. Fazer a conta do quanto dinheiro você está deixando na mesa é muito importante. Esse é o custo de oportunidade. É o dinheiro que você deixa na mesa. E o bom investidor sempre está de olho nas coisas que ele deixa na mesa. Se 10 mil reais viraram 20, poderia ter virado quanto? Quanto que eu paguei para transformar isso? E aí você começa a tomar decisões melhores. E é isso que eu quero que você faça. Cada vez mais, afine seu critério de decisão e tome decisões melhores. Certo? Então se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, é a melhor forma de você sempre ser notificado que eu postar um vídeo novo. E compartilha com aquele amigo seu que tem 42 fundos de ações e acha que está indo super bem. Se ele quiser manter depois disso, decisão dele. Se ele não quiser, tomara que esse vídeo abra um pouco a cabeça. Certo, pessoal? Vejo vocês então na próxima aula.